Será que é possível que um homem, um único homem, com um coração frio, legalista, cheio de dúvidas, possa, num instante, ter a alma incendiada, a ponto de salvar uma nação inteira do caos e de uma revolução sangrenta? A história de John Wesley que vamos estudar hoje não é só a biografia de um grande líder, não. É a prova viva de que a verdadeira transformação do Evangelho, a justificação pela fé, não é uma doutrina para a gente estudar, mas um poder para ser experimentado. E veja bem, há um detalhe nessa experiência que muitos ignoram, mas que foi a chave para tudo, e nós vamos descobri-la juntos. Graça e paz, estudiosos da palavra, sejam muito bem-vindos ao canal Mestre da Didaquê. Se o seu desejo é sair da superficialidade espiritual e construir uma fé que é inabalável, sólida, bíblica, você chegou ao lugar certo. Antes de mergulharmos neste estudo, já deixe o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa palavra. E se você quiser se aprofundar, conheça o material da Escola de Desenvolvimento Cristão Mestre da Didaquê. O link está na descrição. Muitas vezes, a gente olha para a nossa própria fé e sente um vazio, uma secura, não é? A gente faz tudo certo, cumpre os ritos, mas algo parece faltar. A Inglaterra do século XVIII se sentia exatamente assim. E a resposta para a transformação de uma nação inteira começou com a resposta para o vazio no coração de um único homem. Para a gente entender a magnitude do que foi o avivamento wesleyano, a gente precisa primeiro mergulhar no cenário em que ele surgiu. A Inglaterra do século XVIII não era só uma nação em crise social, era uma nação em profunda, profunda crise espiritual. Pensem comigo, a Revolução Industrial estava a todo vapor, trazendo progresso material, mas ao mesmo tempo um profundo empobrecimento da alma. A igreja oficial, a igreja anglicana, estava fria, formalista, completamente distante do povo. A pregação era mais filosofia moral do que o poder transformador do evangelho. E qual foi o resultado? Uma sociedade onde a devassidão, o alcoolismo, o crime não eram apenas problemas sociais, eram sintomas de um coração nacional que havia se esquecido de Deus. Era sinceramente o terreno perfeito para uma revolução ou para um avivamento. E é nesse cenário de trevas que Deus levanta um homem que, por fora, parecia ter tudo: erudição, disciplina, um zelo invejável. Mas por dentro, ele vivia o drama de quem tenta alcançar a santidade pelas próprias forças. Um tição tirado do fogo, como ele mesmo se descreveria mais tarde. Observem essa jornada inicial dele. Desde o resgate milagroso do incêndio que ele interpretou como um chamado divino, até a fundação do Clube Santo em Oxford. Tudo na vida de Wesley gritava disciplina, método, busca por santidade. Ele era um mestre da piedade, um especialista em boas obras. Mas existe uma diferença abissal entre buscar a Deus e ser encontrado por Ele. E Wesley, coitado, ainda não sabia disso. A sua viagem missionária à América deveria ser o ápice da sua dedicação, mas se tornou a prova cabal do seu fracasso espiritual. E por quê? Porque ele foi para a América com uma religião de obras. Ele foi ensinar sobre um Deus que ele conhecia nos livros, mas que ele não conhecia em seu coração. Este homem, neste barco, voltando para a Inglaterra, é a personificação do que o apóstolo Paulo descreve em Romanos. A alma que tenta se justificar pela lei e encontra apenas desespero. Prestem muita atenção nesta confissão. É uma das mais honestas e brutais de toda a história da igreja. Fui converter outros, mas nunca fora realmente convertido. Quantos de nós hoje não corremos o risco de viver o mesmo drama? Envolvidos em ativismo religioso, cheios de conhecimento bíblico, mas com o coração vazio da certeza da salvação? Wesley buscava a paz, mas encontrava apenas o peso esmagador de suas próprias obras. Mas Deus, em sua soberana graça, estava prestes a intervir. Um único momento, numa rua chamada Aldersgate, em Londres, não mudaria apenas o destino de Wesley, mudaria o destino da Inglaterra e, por consequência, a história do protestantismo mundial. No dia 24 de maio de 1738, Wesley foi com muita relutância a uma pequena reunião de morávios. E lá, enquanto ele estava sentado, algo extraordinário aconteceu. Alguém começou a ler o prefácio de Martinho Lutero à Epístola aos Romanos. Pensem na providência divina. O homem cuja alma estava angustiada pela justificação pelas obras, agora ouve a explicação do grande reformador sobre a justificação pela fé. E então ele escreve essas palavras imortais. Senti o coração estranhamente aquecido. O que é isso? Isso não foi um mero sentimentalismo. Foi o testemunho interior do Espírito Santo, que Paulo descreve em Romanos 8.
Foi a passagem de uma fé teórica, intelectual, para uma fé viva, relacional, pessoal. Foi o momento em que a doutrina da justificação pela fé deixou de ser um conceito e se tornou a sua realidade. Ele finalmente entendeu que a salvação não era algo que ele fazia para Deus, mas algo que Cristo fez por ele. Essa doutrina, a justificação pela fé, é o coração do Evangelho. Significa que nós somos declarados justos diante de Deus, não por causa dos nossos méritos, mas unicamente pela fé na obra de Cristo na cruz. Para Wesley, essa verdade foi como sair de uma prisão. E essa liberdade se tornou combustível para o maior avivamento da história da Inglaterra. Entender essa doutrina é absolutamente fundamental para uma vida cristã sólida. Agora, atenção para um ponto crucial. A verdadeira experiência com a graça de Deus nunca jamais leva à inércia. Ela gera movimento. O coração aquecido de Wesley incendiou seus pés. Sua missão agora era clara: espalhar a fé que opera pelo amor por toda a nação. E é aqui que a gente vê a importância de não ficar só na superfície. Por isso eu insisto, se aprofunde, conheça a nossa escola Mestre da Didaquê e tenha acesso a um ensino que transforma. Mais de 250 mil quilômetros, a cavalo. Isso é equivalente a dar a volta ao mundo mais de 6 vezes. Isso não é zelo humano, meus irmãos. Isso é o resultado sobrenatural de um homem que teve um encontro real com Cristo. A mensagem da graça gratuita o impelia a levar essa boa nova a todos, não importava o custo. E mais de 40 mil sermões. E por que ele pregava ao ar livre? Porque a igreja institucional, fria e formalista, fechou as portas para essa mensagem vibrante da graça. Eles temiam o que chamavam de entusiasmo, a experiência direta com Deus. Mas o que a instituição rejeitou, as massas de trabalhadores, os mineiros, os esquecidos pela sociedade, acolheram de braços abertos. Deus transformou a rejeição em um púlpito para alcançar a nação. E aqui nós vemos a sabedoria pastoral de Wesley. Ele entendia que avivamento sem discipulado é só um fogo de palha. Observem o método. Primeiro, a pregação do evangelho para a conversão. Depois, a criação de pequenos grupos, as classes, para o crescimento e mútua responsabilidade. Wesley sabia que a santificação é um processo comunitário. E, finalmente, a fé que não se manifesta em ação social é morta. A fé em Cristo transformava um indivíduo, e o indivíduo transformado se tornava um agente de transformação na sociedade. Isso é teologia integral em ação. Então, a gente chega à pergunta final. Qual foi o legado do coração estranhamente aquecido de um homem? O contraste é impressionante. A França, guiada pelos ideais do iluminismo secular, buscou resolver suas crises sociais através da revolução política e do terror da guilhotina. A Inglaterra, por sua vez, enfrentou problemas muito semelhantes, mas encontrou sua resposta em um avivamento espiritual. O metodismo deu à Inglaterra uma consciência social, uma bússola moral que ofereceu esperança e transformação de dentro para fora, evitando o banho de sangue que foi visto do outro lado do canal. O Evangelho é a verdadeira revolução. Ele partiu para a glória, deixando um movimento que transformou o mundo. E as suas últimas palavras resumem toda a sua jornada, da dúvida à certeza, da obra à graça. O melhor de tudo é: Deus está conosco. Essa era a certeza que ele não tinha no início, mas que se tornou a rocha da sua vida e do seu ministério. A vida de John Wesley nos deixa com esta pergunta: qual é o poder de uma única vida transformada pela graça de Deus? A resposta é o poder de mudar o mundo. A transformação que se busca para a família, para a cidade, para a nação, começa com a mesma experiência que Wesley teve em Aldersgate, um encontro genuíno e pessoal com Cristo, onde se para de confiar nas próprias obras e se confia somente na obra dele na cruz. A verdadeira teologia não apenas informa a mente, ela aquece o coração e move os pés. O aprendizado não para por aqui. Para sair da superfície e se tornar um aluno oficial da nossa Escola de Desenvolvimento Cristão, com acesso a cursos e trilhas completas, acesse agora Mestre. O link está na descrição. Não saia deste vídeo sem deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar este estudo. Que a maravilhosa graça de Cristo, o amor de Deus Pai e as consolações do Espírito Santo guardem a sua mente e o seu coração. Edifique sua vida com propósito. Até o nosso próximo encontro.